bem-vinda! Eu sou Andressa Nunes e esse é mais um vídeo da nossa série Cinema e Vida Profissional. O que a ficção pode nos ensinar sobre as nossas escolhas profissionais? No vídeo de hoje eu vou trazer o filme O Homem que Mudou o Jogo. Esse filme foi lançado em 2011 e ele conta a história de Billy, que é o gerente de um time de beisebol chamado Oakland. O Billy ele inova no jeito de contratar jogadores com uma nova metodologia, para identificar quem se encaixa melhor em cada posição. Ele acaba sendo muito inovador, e consegue aí ter uma temporada de muito sucesso com poucos recursos financeiros. Então vamos nessa, vamos falar aí desse filme e os aprendizados que a gente pode ter com ele. Tem um adendo, Esse filme é protagonizado pelo Brad Pitt, que faz aí o papel do Billy. Muito legal, recomendo que você também veja esse filme se você ainda não viu, porque ele é um filme bem famoso. Então vamos nessa. A primeira coisa que eu destaquei é a importância da gente conhecer os nossos talentos. O Billy, o critério que ele usa é baseado na estatística, então ele consegue, baseado na quantidade de jogos e vitória, desempenho dos jogadores, ele consegue saber qual jogador é melhor em qual posição, quem pontua mais. E isso faz com que ele seja mais assertivo e gaste menos. Porque o que acontece? Um método de escolha dos jogadores antes do Billy, antes desse processo que o Billy começa a trazer inovador, é feito a partir de outros critérios. A liderança escolhe baseado em critérios assim, a namorada dele é famosa, ele aparece na capa de revista, São critérios que dentro do campo eles não são relevantes, mas que era a forma como eles escolhiam. Então, a partir da estatística, o que fica evidente é que essas escolhas eram por jogadores subestimados, ou seja, eles tinham muito mais valor ali do que entrega. Então, o Billy ele consegue trazer essa metodologia baseada em dados e consegue fazer contratações melhores, fazendo uma otimização ali dos recursos financeiros, ou seja, ele busca jogadores que não são tão famosos, mas que são excelentes naquela posição. Então, qual que é a relação disso com os talentos? Quando a gente sabe quais são os nossos talentos, no que a gente é bom, a gente consegue saber aonde a gente se encaixa melhor dentro de um time, qual é a atividade que a gente vai executar com maior excelência e quais são as atividades que a gente também não vai executar com excelência, para que a gente consiga mitigar isso ou trazer alguém para complementar naquilo que a gente não é tão bom. Então é essa a importância do talento, da gente reconhecer quais são os nossos pontos fortes, tudo isso falando sempre de autoconhecimento, principalmente quando a gente fala de carreira. Bom, o segundo ponto que eu trouxe aqui, pra gente refletir e aprender, esse é maravilhoso, e esse não apareceu nos outros filmes que eu analisei, Eles planejam muito antes de agir. Então, toda essa metodologia é trabalhada através da estatística. Então, existe uma grande coleta de dados, uma análise assertiva, Eles gastam tempo fazendo isso. Apesar do filme ter ali uma perspectiva que parece super ágil, por conta de ser um filme, mas existe todo um planejamento. Então, assim, qual que é a importância do planejamento dentro de um plano de desenvolvimento de carreira ou dentro de uma transição de carreira? Planejamento é tudo, porque senão você acaba investindo tempo, dinheiro em questões que não fazem sentido, Então, assim, o planejamento nesse caso, principalmente do filme, está voltado ali para esse mindset data-driven, que é a palavrinha muito conhecida aí no mercado de trabalho, que é essa mentalidade voltada para dados, essa decisão baseada em dados, O planejamento tem a ver com isso. Então, dentro da carreira, qual que é a analogia que a gente pode fazer? Quais são as suas habilidades? Quais são os seus talentos, como eu falei, Quais são as suas forças de caráter, baseada aí na psicologia positiva? Quais são os seus interesses? No que você é bom, no que você faz bem, Quais são aí as suas técnicas, o seu conhecimento, saber sobre você e a partir disso entender para onde você quer ir, para que você consiga traçar um caminho mais assertivo. Então vamos lá para o terceiro ensinamento desse filme.
E, baseado nessa questão do planejamento, a terceira reflexão é administrar os recursos. Então, quando você tem um bom plano, você consegue entender como você consegue administrar melhor os seus recursos. Quando a gente está falando do filme, ele está falando ali de recursos financeiros. Ele não tem um dinheiro infinito para contratar astros do beisebol, né? E aqui, quando a gente fala de carreira, a gente precisa entender quais são os recursos financeiros que você tem para investir no seu desenvolvimento. Quais são os recursos relacionados ao tempo? Qual é a dedicação que você vai ter para se desenvolver? Qual é o conhecimento que você precisa para que você chegue ao seu objetivo? Então, são recursos, né? Os recursos, eles de alguma maneira, eles são limitados, né? A gente não tem dinheiro infinito, tempo infinito, então eles precisam ser melhor administrados. Enquanto a gente sabe para onde a gente quer ir e qual é o nosso limite de recurso, né? A gente consegue otimizar essas variáveis. Então é isso. Veja, né? O Homem que Mudou o Jogo. É um filme muito legal, tem na Netflix. E é isso. Me conta aí o que você achou, se você observou outras coisas, né, no filme. O filme fala muito de inovação, é muito inspirador. Se você gostou, dá um like aqui pra mim, né? Compartilha esse vídeo com mais pessoas. E eu já falei nos outros vídeos e vou deixar nesse aqui também. Se aproxima de mim lá no Instagram, @psi.andressanunes. Lá eu falo de saúde mental, falo um pouquinho sobre psicologia e orientação profissional, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.